Bom dia a todos. O trabalho a seguir vai tratar a respeito de uma das principais religiões mundiais, o budismo. Este trabalho foi proposto pelo professor Arnon de Miranda Gomes e nosso grupo é composto por Gabriela Helena, Kirley Lage, Letícia de Assis, Maria Eduarda Alves, Nara Rocha, Tereza Helena e Thaís Nogueira. O budismo é ao mesmo tempo uma filosofia e uma religião. E ele tem como um preceito a busca pelo fim do sofrimento humano para que o humano alcance a iluminação. O budismo surgiu na Índia por volta do século IV a.C. e se espalhou por todo o Oriente, sendo muito difundido na China, no Japão e no Tibete, que hoje pertence à China. A origem do budismo está nos ensinamentos do príncipe indiano Siddhartha Gautama, após ter atingido o chamado estado de iluminação. Essa religião nasceu quando Siddhartha Gautama decidiu compartilhar o seu caminho para alcançar o fim do sofrimento com outras pessoas. No Brasil, o budismo foi introduzido com a vinda dos japoneses em 1908 e a partir de 1951, diversos missionários começaram a vir para o Brasil e assim foram surgindo as primeiras organizações budistas. Para atingir o famoso estado de iluminação, o Buda teve visões que o motivaram a abandonar sua família e toda a fortuna para buscar a verdadeira paz. A essência dos ensinamentos de Buda estão nas 4 nobres verdades e nas 8 vias conhecidas como caminho óptimo, que conheceremos a seguir. Buda também acredita que o sofrimento existe, tem suas causas e que é possível eliminá-las, mas para isso precisamos saber qual o caminho. Os budistas, portanto, não adoram Deus ou deuses, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo muito mais uma busca individual, quando comparadas às religiões monoteístas e ocidentais. O Buda não é para os seguidores da doutrina um ente particular, mas sim um título dado àqueles que alcançarem a realização espiritual do budismo. Assim, o Buda quer dizer o iluminado ou desperto. O primeiro Buda foi Siddhartha Gautama, que era um príncipe da dinastia Sakya, na Índia, que deixou tudo para dedicar-se à vida espiritual. Dalai Lama é o chefe supremo da religião budista e é o soberano espirituais dos lamas. Ele é mundialmente reconhecido como a entidade máxima da escola do budismo tibetano. Com 2 anos de idade, ele foi reconhecido pelos monges tibetanos como a reencarnação do 13º Dalai Lama. Ele também recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 1989 em reconhecimento à sua campanha pacifista para acabar com toda a dominação chinesa no Tibete. Uma frase famosa de Dalai Lama é a seguinte: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Características do budismo. O budismo se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano a desapegar de todos os defeitos próprios da humanidade, como raiva, ciúme e inveja, para desenvolver as qualidades como amor, generosidade, sabedoria, etc. É uma religião não teísta, ou seja, não inclui a ideia de uma deidade, um deus ou vários deuses. Seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório, o que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. O caminho pretendido no budismo é o caminho do meio, ou seja, a prática do não extremismo, tanto físico quanto moral.
Existem 4 nobres verdades que formam a essência dos ensinamentos do budismo, e elas têm como objetivo libertar o indivíduo do sofrimento. Essas 4 nobres verdades são: as insatisfações existem. A realidade que Buda percebe no pensamento da humanidade é que sempre está faltando alguma coisa para o ser humano. Nada nunca está bom ou completo o suficiente. Há causas que geram insatisfação. Por que nós somos insatisfeitos? A resposta é porque nos apegamos muito. Desejamos muito. Nós desejamos aquilo que apenas traz uma felicidade momentânea. As insatisfações podem ser resolvidas. Para resolver as insatisfações, basta você apenas se compreender e se autoconhecer com honestidade, tranquilidade e transparência. E a última das 4 nobres verdades: há um caminho óctuplo, um caminho com 8 fatores. O nobre caminho óctuplo é, nos ensinamentos de Buda, um conjunto de 8 práticas que correspondem à quarta nobre verdade do budismo. Também é conhecido como o caminho do meio. Isso porque é baseado na moderação e na harmonia. Para seguir o nobre caminho óctuplo, basta seguir seus 8 fatores: a compreensão correta, conhecer as 4 nobres verdades, de maneira a entender as coisas como elas realmente são, o pensamento correto, desenvolver as nobres qualidades da bondade amorosa, não tendo má vontade em relação às outras pessoas e não querendo causar um mal, não ser uma pessoa egoísta ou avarenta, a fala correta, abster-se de mentir, falar em vão, usar palavras ásperas e, ao invés disso, falar apenas a verdade, ter falas construtivas, harmoniosas e falas conciliadoras. A ação correta, promover a vida, praticar generosidade e não causar sofrimento através de práticas moralistas. O meio de vida correto, se autoconhecer e se respeitar, olhar os outros com amor, com alegria e equanimidade, e praticar as 6 paramitas da generosidade, disciplina, paciência, perseverança, meditação e sabedoria. O esforço correto, praticar autodisciplina para obter as atitudes e a atenção da mente, com o objetivo de evitar os estados de mente maléficos e desenvolver estados de mentes completamente sãos. A atenção correta, desenvolver completa consciência de todas as ações do corpo, fala e mente, para evitar atos completamente insanos, através da contemplação da natureza verdadeira e todas as coisas. E o oitavo fator, concentração correta. A partir da concentração correta, a mente entra em estado contemplativo, seguido pelo Nirvana, que é o estado de libertação do sofrimento total. Perante os caminhos apresentados, os seguidores de Buda extraíram 5 preceitos, parecidos com os mandamentos judaicos cristãos, que são: primeiro preceito, não matar ou ferir seres vivos. Esse preceito inclui qualquer ser vivo, desde o ser humano ao inseto. O budista vê o mundo de forma unificada. Isso quer dizer que, para eles, cada criatura tem um lugar e uma função no meio. Então, eles tomam muito cuidado para não destruir ou perturbar o balanço da natureza. Segundo preceito, evitar roubar. Esse preceito se baseia a refletir perante a nossa ganância e respeitar a propriedade dos outros. Terceiro preceito, evitar a má conduta sexual. Primeiramente, precisamos entender perante eles o que seria uma má conduta sexual. A má conduta sexual perante o budismo vem do ato de forçar ou usar malandragem, a chantagem emocional em prol de ter uma relação sexual. O adultério também se encaixa em uma má conduta sexual, desde que quando se faz uma promessa perante o altar e ao realizar o adultério quebra ela. Esse preceito se baseia na ideia que o amor e identidade entre duas pessoas, e quando é realizada de forma correta e de verdade, ela contribui para a nossa saúde emocional, quando realizamos o ato sexual. Então, consequentemente, quando realizamos o ato sexual de forma errada, prejudicamos o nosso corpo e a nossa alma. Quarto preceito, evitar mentir. Esse preceito se baseia que o budismo busca sempre ser o mais verdadeiro e honesto possível, sempre. Quinto preceito, evitar o álcool e outras drogas intoxicantes.
Esse preceito se baseia em sempre ter consciência dos seus atos. Quando ingerimos uma bebida alcoólica ou usamos uma droga ilícita, por menor que seja a quantidade, ela interfere na nossa autoconsciência, assim podendo influenciar os budistas a violarem todos os preceitos. Perante o budismo, o mal é responsabilidade da escolha, o que o homem faz perante o ato. Para eles, diferente de outras religiões, o mal não é algo que nos define e muito menos uma criação do universo que podemos, entre aspas, pegar pelo ar e, consequentemente, nos infectar. Criamos o mal a partir da ganância, do egoísmo e da inteligência humana, ou até da falta dela, que, consequentemente, se resulta no karma. A palavra karma significa uma justiça cósmica, que vem em prol da consequência que criamos por livre e espontânea vontade e que pode nos prejudicar e prejudicar o próximo. É muito importante também lembrar que o karma pode interferir no universo que vivemos. E também que existe também o karma bom, né? Que é quando fazemos um ato bom e o universo nos retribui com coisas boas. E entre as atividades que podem ser praticadas nos templos estão os rituais budistas. E entre as principais práticas estão as preces. Essas preces, elas têm como objetivo combinar os pensamentos íntimos com as boas energias que podem ser alcançadas através dos ensinamentos budistas. E quando se deseja agradecer nos templos, as ofertas são feitas por meio de flores, de velas, de incensos, que expressam a alegria a ser compartilhada naquele espaço. As flores significam a natureza da vida na terra. A vela é o símbolo da iluminação. E o aroma do incenso pode representar a propagação dos ensinamentos de Buda. Também temos as esmolas ou doações, um outro costume típico da cultura budista, que são as doações de roupas e comidas destinadas principalmente aos monges, já que os monges e monjas não podem ter nada de valor e também não podem ser ligados aos bens materiais. Então eles vivem praticamente apenas dessas ações de solidariedade. Temos a perambulação, que é o ato de caminhar ao redor de um sítio sagrado. É um ritual muito comum no budismo tibetano. Os peregrinos eles devem caminhar 3 vezes ao redor de um mosteiro ou de um santuário, numa evocação das 3 joias. Essa evocação das 3 joias são as 3 coisas nas quais os budistas procuram a salvação e orientação, num processo conhecido como tomar refúgio. A prostração. Embora Buda não seja visto como um deus, os budistas homenageiam-no agradecendo por seus ensinamentos, ao inclinar-se, ajoelhar-se e prostrar-se diante de sua imagem. E também temos os famosos rituais fúnebres. Quando o assunto é morte, os rituais fúnebres são exercidos, e os seguidores que falecem podem ser ou cremados ou enterrados. Os budistas acreditam que, durante a vida, treinar a mente fará a pessoa ficar tranquila e serena quando a morte chegar. Como, por exemplo, no Japão, são colocadas flores dentro do caixão, além de uma tigela com arroz cozido, com água, com um vaso de flor, velas e incenso. São todos colocados sobre uma mesa para que nada falte ao falecido. Os símbolos budistas têm se popularizado cada vez mais todos os dias. É possível encontrá-los espalhados por diversos lugares do mundo. Eles demonstram todo o conceito da iluminação da mente e, além disso, também representam suas diversas manifestações. Segundo o budismo, os seguidores de Buda conseguem ver em cada símbolo o potencial dos seres humanos para alcançarem a iluminação. São 4 símbolos considerados auspiciosos, que representam cada qual um ensinamento budista. Esses são os 4 principais. A flor de lótus representa toda a pureza, o esclarecimento e a fragilidade. A lótus nasce da lama, enquanto seu caule cresce e atravessa uma água ainda suja. E a flor se abre acima de toda a sujeira, diretamente para o sol. Isso representa a evolução humana. O caule seria o cordão umbilical, que liga os humanos às suas raízes, que podem estar em um lamaçal. A flor, que demonstra a capacidade
que uma pessoa tem de alcançar a pureza. Além disso, cada flor de lótus possui uma cor com um diferente significado. O vermelho, coração, amor e compaixão. Rosa, Buda histórico. Branco, pureza mental e espiritual. Roxo, misticismo. Azul, sabedoria e controle dos sentidos. Os peixes dourados, os animais representam a liberdade e a capacidade de ser livre do ser humano. Originalmente, os dois peixes dourados representam os rios Ganges e Umana. Eles são muito sagrados na Índia. Entretanto, acabaram ganhando novo significado para os budistas, hindus e jainistas. A boa sorte. Além disso, no budismo, esses animais também representam os seres que praticam Dharma, aqueles que não têm medo de se afogar no sofrimento e que, por fim, podem escolher seu renascimento, assim como um peixe é livre para migrar para onde quiser. A roda de Dharma é a representação do Buda no seu primeiro sermão após se tornar iluminado. Conhecido também como Dharma Chakra, a roda de Dharma é um dos símbolos budistas mais famosos. Possui 8 repartições que significam o caminho óctuplo, ou seja, cada uma das repartições possui uma representação e todos são princípios fundamentais do budismo. O entendimento correto, a atenção correta, o pensamento correto, o modo de vida correto, a linguagem correta, a ação correta, a concentração correta e o esforço correto. Além disso, existe uma outra representação que possui 24 raios. Chama-se Roda da Lei de Osoka. De acordo com seu simbolismo, o homem precisa ter uma vida coerente durante todas as 24 horas do dia. Por outro lado, ela também representa o ciclo de morte e renascimento. O guarda-sol é visto como um amuleto de proteção. Ele simboliza o poder espiritual, a dignidade real e a proteção contra o sofrimento e o calor do sol. Aliás, seu poder é tanto que ele pode proteger até mesmo os deuses. Principais símbolos do Buda. A árvore Bodhi é uma figueira, é uma árvore sagrada, pois foi debaixo dela que Buda alcançou finalmente a iluminação após uma jornada de 6 anos. Por causa disso, nos centros budistas sempre são plantados figueiras. A roda da vida, conhecida como Samsara, a roda da vida ajuda os budistas a se livrarem dos vícios e desejos para conseguir encontrar a iluminação. Além disso, ela simboliza a morte e o renascimento, ou seja, ela representa o ciclo do nascimento. Na parte de dentro da roda encontra-se um fundo branco, que representa as pessoas que evoluem. O fundo negro representa as que não conseguem evoluir. Por outro lado, na roda média estão representados os reinos dos deuses, semideuses, animais, humanos, demônios e fantasmas famintos. Por fim, na parte exterior estão os elos de dependência humana. No meio da roda é possível ver os animais que representam os vícios que impedem a evolução. O galo representa a ignorância, o porco representa a ganância, a cobra, o ódio. A cabeça de Buda é vista em estátuas, acessórios decorativos, entre outros, simbolizando conhecimento, iluminação e toda a religiosidade passada por Siddhartha Gautama. As cabeças normalmente apresentam um aspecto de calma e de jovialidade, representando compaixão, sabedoria e felicidade. As orelhas longas remetem à virtude de ouvir o sofrimento das pessoas e de ter benevolência com eles.
Templos budistas no Brasil. Em todo o Brasil, existem cerca de 240 templos budistas que estão espalhados em todo o país e alguns são verdadeiras réplicas dos templos localizados no Japão. Dois exemplos são o Templo Zulai, localizado em Cotia, em São Paulo. É considerado o maior templo budista do Brasil e, ao longo do tempo, vem realizando cada vez mais atividades como cursos, meditação, retiros, tanto para praticantes quanto para simpatizantes. Outro templo é a comunidade budista Nalanda, que é localizada em Belo Horizonte. Este templo cedia espaços de meditação e estudo. São realizados cursos, reuniões e retiros. A meditação budista é como uma filosofia para os adeptos. Ela busca atingir o estado conhecido como nirvana. O nirvana é considerada um estado de paz prolongado em que a consciência do corpo é intensa e duradoura. A filosofia budista ainda associa a prática à libertação e paz ao ser humano. A meditação está presente nos 3 treinamentos com o objetivo de nos libertar da ilusão do mundo material: a moralidade, a meditação e a sabedoria. Buda concluiu que ao seguir o caminho correto da meditação e devoção, a alma poderia chegar ao nirvana, o estado mais alto da meditação, quando o indivíduo encontra a paz e a tranquilidade, cessando as oscilações dos pensamentos e das emoções, se livrando do sofrimento do mundo físico. Os praticantes desta vertente da meditação a levam como um estilo de vida mais do que como um simples momento de paz. O principal texto sagrado budista é o Triptaka, que significa o sexto triplo, ou os 3 cestos da sabedoria, numa referência às 3 partes do livro: o Vinaya, com as regras de conduta, o Sutta, que reúne os discursos de Buda, e o Abhidhamma, que é mais filosófico. O livro conta a vida de Buda e reúne seus sermões na língua morta chamada Pali. Durante aproximadamente 500 anos após a morte de Buda, os seus ensinamentos eram passados oralmente, de geração a geração. Somente mais tarde os textos foram escritos, quando então passaram a ser considerados sagrados. O budismo se espalhou pelo mundo. Por isso, os seus respectivos textos sagrados tiveram de ser traduzidos para vários idiomas. Existem 4 lugares sagrados no budismo, que são encontrados na Índia e no Nepal. Esses lugares são visitados por milhares de peregrinos budistas. Estão relacionados à vida de Siddhartha Gautama. Lumbini é a cidade onde nasceu Siddhartha Gautama. Acredita-se que o príncipe hindu tenha nascido em um palácio em Lumbini, uma vila no Nepal. O rei fez tudo para evitar que o príncipe aprendesse sobre o sofrimento humano. Mas um dia o príncipe deixou o palácio, embora seu pai tivesse ordenado que as ruas se preparassem para sua partida. Um homem velho cruzou o seu caminho e assim conheceu a velhice, a doença e a morte. Bodh Gaya, o lugar onde Buda se iluminou. Depois de conhecer o sofrimento, Siddhartha deixou o palácio e começou uma vida ascética dedicada à espiritualidade. Ele tentou alcançar a iluminação, privando-se de qualquer desejo. Então, sentou-se sobre uma árvore Bodhi em uma cidade chamada de Bodh Gaya, com a determinação de não se levantar, até encontrar a verdade, a resposta para o sofrimento. Após 49 dias de meditação, ele alcançou a iluminação e deixou para trás o sofrimento. Sanartha, onde Buda deu seu primeiro sermão. Depois de se iluminar e ponderar se deveria explicar como havia conseguido, Siddhartha, agora um Buda, deu seu primeiro sermão na cidade de Sarnath. Kushrinarka, onde Buda morreu. Aos 80 anos,
Buda anunciou que em breve deixaria o seu corpo terreno. Pouco depois, ele sofreu uma intoxicação alimentar e adoeceu. Ele morreu em uma floresta perto de Kunisrinarga, cercado pelos seus seguidores. O calendário budista é do tipo lunisolar, usado principalmente nos países do Sudeste Asiático, em que a duração dos meses se baseia nos fenômenos lunares e nos anos fenômenos solares. A maioria dos budistas celebra o Ano Novo dia 3 de fevereiro. Os tibetanos o celebram dia 18 de fevereiro. Datas importantes. Vesak celebra a budista com pés na astrologia e celebra o nascimento, a iluminação e a morte de Siddhartha Gautama, o Buda. Rinpoche consiste no lançamento de balões artesanais de papel, arroz ao céu. Acredita-se que a cerimônia tenha se originado na Índia, inspirada na lenda de um pássaro que visitou Buda carregando uma vela. Também fazem decorações de templos e casas, apresentações de danças típicas e desfiles culturais. O Ano Novo no budismo é tocado um sino 108 vezes à meia-noite, e cada toque do sino é uma abertura de 108 obstáculos que enfrentamos na vida. A data é muito importante para a religião, pois é quando os objetos devem ser renovados no Ano Novo, que se inicia. Eles se reúnem para rezar e celebram o Ano Novo. Início e fim do mundo na visão budista. Como o budismo não tem uma ideia e um conceito de Deus, acredita-se que as coisas surgem simultaneamente e interdependentes uma das outras. Aos olhos de Buda, o início do mundo e da vida é inconcebível, pois não tem nem início e nem fim. Ele acredita que o mundo nada mais é que samsara, o ciclo de repetidos nascimentos e mortes, como a Kirley tinha falado anteriormente. Para ele, o começo e o fim do mundo estão no samsara. Uma vez que elementos e energias são relativos e interdependentes, não tem sentido especificar qualquer coisa como sendo o início. Seja qual for a especulação que fizermos sobre a origem do mundo, não haverá uma verdade absoluta nesse conceito. A teoria budista mais próxima dessa questão fim do mundo é chamada de Era Mapol, Era da Decadência. Essa teoria surgiu logo após o ocultar de Buda e cita que o budismo também sofreria a influência da decadência dos tempos. É um tipo de teoria dos fins dos tempos, em tese pessimista, referindo-se ao fim do mundo como matéria que inclui seus viventes. O budismo cita o ciclo dos 4 kalpas, medida de tempo budista, de transformação, ou seja, formação, vida, destruição e vacuidade. A teoria é baseada no fato de que a matéria se transforma e a Terra, sendo matéria, também sofre transformações. Porém, após o período da vacuidade, como o nome já diz, ciclo, tudo se refaz, não tendo assim o mundo e o universo como algo infinito, mas contínuo e eterno. Os praticantes do budismo acreditam no renascimento e ele depende da sua conduta em vida, bem como no seu karma. Para os budistas, a pessoa que teve uma má conduta em vida pode ter sua alma renascida em uma barata ou até mesmo em uma pulga. Já aqueles que tiveram boas obras podem reencarnar no corpo de um príncipe ou uma águia. O renascimento na concepção budista não é a transmigração de um espírito de uma identidade substancial, mas a continuidade de um processo, um fluxo do devir, no qual vidas sucessivas estão conectadas umas às outras através de causas e condições. Esse processo ou fluxo
não ocorre apenas com a morte, mas está presente constantemente nas nossas vidas. Para eles, o ciclo de renascimento permanece até o espírito se libertar do karma. Quando isso finalmente acontece, a pessoa reencarna de forma definitiva. Podemos surgir em 6 mundos diferentes: celestial, humano, animal, guerreiro, insaciável e infernal. Dessa maneira, esse processo de renascimento irá continuar até que as condições que o causaram persistam em sua existência. Quando essas condições deixarem de existir, ao invés de renascer, a consciência alcançará o estado do nirvana, o grande objetivo entre os budistas. O budismo e as outras religiões. Para o cientista das religiões Frank Uzarsky, intelectual que recebeu o título de livre docente em ciências da religião no Brasil, as 3 categorias que são frequentemente citadas na literatura especializada sobre o diálogo interreligioso, que é o inclusivismo, exclusivismo e pluralismo, no caso do budismo, elas são heuristicamente úteis, mas não podem ser aplicadas de maneira dura. O budismo olha geralmente com simpatia para qualquer método de origem budista ou não, que supostamente contribui para a evolução espiritual na direção do nirvana, que significa um estado de paz e tranquilidade alcançado através da sabedoria. Porém, ele afirma que nenhuma religião nasce e se desenvolve em um vácuo, e poucos dos seus representantes são santos, mas sim sujeitos a tentações mundanas. Há 2 razões principais para um olhar mais diferenciado. Primeiro, encontram-se nas escrituras do budismo atitudes que não se pode associar a nenhuma das 3 categorias mencionadas. Isto vale, por exemplo, para a atitude chamada avyakata. O termo técnico significa perguntas não respondidas e encontra-se em sutras em que Buda não se posiciona diante de uma disputa doutrinária. Nesses casos, Buda mostrou uma abertura que atribui ao ouvinte do sermão a liberdade de tomar suas conclusões próprias. O silêncio de Buda, diante da dissonância cognitiva dos seus discípulos, não cabe em nenhuma das 3 categorias clássicas do diálogo interreligioso. O budismo pode ser considerado uma religião norteada, sobretudo pela ideia de convivência pacífica. Gostaríamos de indicar o canal no YouTube da Amundia Cohen, onde ela aborda diversos assuntos como autoconhecimento, fé, vícios, karma, vidas passadas, e realiza um quadro juntamente com o Leandro Carnal. Conclusão. Diante do trabalho apresentado, podemos concluir que o budismo é uma vertente que busca o fim do sofrimento humano para o alcance da iluminação. O budismo é um conjunto de escolas e ensinos que se focam na figura de Buda. Buda significa o despertado e é um título dado na filosofia budista àquele que despertou plenamente para a verdadeira natureza dos fenômenos, reconhecendo a origem do sofrimento e como superá-lo, atingindo o nirvana, isto é, ao estado de libertação budista do sofrimento. Sendo assim, pode-se afirmar que o budismo considera o poder da reencarnação humana, de animais e das plantas, e acredita que as escolhas para se chegar à libertação dos sofrimentos estão no autoconhecimento. E são as referências. Agradecemos a todos pela atenção.